Então, assim, eu vi o Brasil nos últimos 25 anos, e nós tentamos prestar o serviço da melhor maneira possível, mas uma das coisas que nós sempre convivemos, obviamente, foi com a forma como os bancos fazem negócio e o sistema de crédito. E o crédito, ele depende da confiança. Então, acho que uma das coisas que nós ouvimos aqui muito hoje à tarde é a questão da falta de confiança, né? Então, acho que, de um lado, nós temos que entender um pouco o sistema financeiro, como que ele funciona hoje, e talvez essa seja uma das indústrias que mais pode ser modificada pela inovação, que mais pode ser modificada por uma nova forma de encarar a economia e de como tentar criar produtos e serviços que verdadeiramente são do interesse do consumidor, né? Como é que você transforma a indústria bancária num sistema onde se capta dinheiro, se empresta dinheiro e assim se ganha muito dinheiro, se ganha dinheiro com taxas, com serviços, com juros, né, com o chamado spread bancário. Como que você transforma isso num serviço que é do interesse dos dois lados, né? Então, eu acho que... E ao outro lado, você tem que entender inclusão. Quer dizer, como é que você faz, na verdade, um ato de igualdade entre diferentes indivíduos? Como é que você entende todas as disfunções e injustiças que aconteceram nesse país e que hoje são refletidas também na indústria do crédito? Eu acho que nós vamos ter aqui uma oportunidade única de ouvir a experiência do Sebastián na Argentina e onde é que nós podemos aprender muito com eles também. E depois nós vamos aprender também com o Davi e todo o que aconteceu e essa super experiência do Banco Maré. Então, eu começo agora dando 5 minutos para o Sebastián para ele falar um pouquinho sobre a moneda bar. Well, thank you very much. Thank you all the organizers of the event. Thank you, Paulo, for the invitation. I don't know if you, now the presentation. I want to share with you a little experience that we have been working on in Argentina for the last 5 years. I studied economics in France, and when I came back to my country, I found a very hard economic situation. The economy was stuck in recession, and inflation was increasing. To fight against this problem, the central bank reacted, increasing the interest rate to the level of 40%, 40%, incredible. As you can imagine, such a monetary tightening drives credit markets up, thereby leaving producers, workers, ordinary people without the money that they need to carry out their transactions. The result was an increase in the poverty and the unemployment rate. So it is in this context that I joined a group of people with the purpose of thinking out a creative solution out of this crisis. After some months of discussion, let me change the slide. So after some months of discussion, can we go back? Yeah, here, thank you. We decided to go along the lines of community currencies. So what is a community currency? A community currency is a type of money that is not legal tender. This means that you cannot use it to pay national taxes. But as long as there is a mutual agreement between the members of a community to accept this community currency as a means of payment for the transactions that take place within the limits of the community, there is nothing that prevents it from working. As a matter of fact, right now, there are more than 5,000 community currencies working in different places of the world. And many of them exist in developed countries. The power of a community currency is that it protects the community from the upheavals of the business cycle. Regardless of the liquidity conditions that one might have in the financial system, if the community is organized and has this mutual agreement of accepting this alternative means of payment, the economic activity can keep on going, and the people that live in the community can satisfy their needs. Now, there is one main challenge that one faces when building a community. I was saying that there is one big challenge that one faces when building a community currency, which is basically building the trust. Because if the value of a community currency is given by the mutual agreement of the members of the community, how do we do to make people trust each other when they might not know each other?
And here is when blockchain comes into play, because blockchain allows us to create protocols, systems that allow people to trust the protocol even if they don't know each other. So basically, the project that I am going to talk to you about very shortly is a project that is born out of the combination of the idea of community currencies and the blockchain technology. Moneda Par was born in 2017 and is currently being actively used by 300 people in 8 different cities of the country. And we have granted credits for the equivalent of $20,000 so far. Moneda Par is basically a combination, or is a monetary system where we have a combination of small producers, enterprises, and individuals, producers, that agree to carry out their transactions using an alternative type of money, a currency that they give rise themselves, a currency that create and control and monitor themselves. So this is a way the community has to acquire sovereignty. Moneda Par is basically built upon 2 pillars. The first one is the mutual credit system, which is what I have just told you about, this idea of a mutual agreement of the people to accept an alternative means of payment for their transactions. And the second very important rule is the 0 interest rate rule. And the idea here is that basically, since lending money is no one's business in this kind of system, there is no reason why loans should bear an interest. Because in a system like Moneda Par, people live out of producing things, goods and services, but not lending money. So all the credits that take place between the different people that use Moneda Par bear no interest rate at all. And this is a way of solving one of the deepest problems that we have in Latin America, which is the high interest rates that people, families, normally pay. So to conclude, Moneda Par is a system where money is brought back to its original function, which is basically to allow production and consumption to take place. It is the community who decides what money is used for. Thank you very much. Então, agora eu peço para o Davi falar um pouquinho sobre o Banco Maré. Tudo bem, uma boa tarde. Eu sou o Davi, hoje eu sou gestor de pessoas do Banco Maré. Só queria dizer que o nosso CEO, o Alexander, ele teve um problema hoje, ele teve que voar para São Paulo, mas ele me pediu para eu vir com essa missão de mostrar um pouco para vocês sobre o que nós estamos fazendo. Vou voltar um pouco no início, quando a gente começou o Banco Maré. A ideia do Alex antes era de criar uma escola de programação para jovens, né, de favelas. E aí ele tinha um conhecido que era da comunidade do Maré. Quando eles chegaram lá, eles viram que dentro da comunidade não havia sequer uma escola de ensino médio. E aí isso acabava inviabilizando o projeto. Então ele fez uma reunião junto com a Associação de Moradores e começou a levantar possíveis problemas. E aí um dos senhores, assim, lá no fundo, foi e falou: nós não temos onde pagar contas aqui. E aí, pô, como assim, né? Você não tem onde pagar contas? Ele falou: para a gente pagar contas, a gente precisa ir a bairros vizinhos, e aí enfrentar, enfim, ônibus, fila de banco, e seria muito bom se a gente tivesse algo aqui. Foi aí que começou essa ideia. Então, em agosto, a gente fez uma associação lá com a Associação de Moradores e montamos assim algo bem rudimentar mesmo. 2 banquinhos, 2 cadeiras de criança, né, que era uma escola antes lá, e com escrito: Banco Maré, pague suas contas aqui. E aí, obviamente, né, a gente passou aí uns 15 dias sem ninguém vir pagar a conta, até que chegou um dia, muito calor em agosto, que uma das senhorinhas foi lá e falou: olha, eu estou com muito calor, eu não vou andar até o ponto de ônibus, pegar um ônibus, eu vou pagar a minha conta aqui com você. Mas é bom que essa conta seja paga, hein? Então, aí, na hora, a gente ficou, né, com certo receio e aí acabamos pagando. E aí, no outro dia, ela voltou e, felizmente, a conta bateu, deu tudo certo. Só que o pessoal da Maré é bem fofoqueiro, então, assim, no outro dia já tinha mais 4 ou 5 pessoas, e aí aquilo que se tornou, né, durante um mês, 2, 3 contas, foi, né, tendo uma escala muito grande. E como que funciona o banco? O banco ele é um aplicativo que a pessoa ela coloca os seus dados, se cadastra,
e ela pode depositar dinheiro para pagar as contas. Antigamente, a gente não tinha tanta aderência, as pessoas tinham um certo receio, né? Ainda mais por ser dentro de comunidades, as pessoas tinham receio de como que funcionaria essa transação. E é aí que a blockchain acaba entrando, né? Nós criamos uma moeda virtual, uma criptomoeda, que é rastreada por blockchain. Então, passamos pelo processo legal do Banco Central e tudo mais, então, assim, uma moeda regular. E aí, agora, agora não, né? Desde 2016, a gente tem essa confiança para poder passar para as pessoas de que qualquer transação, seja uma transação pequena de R$2, R$3, até grandes contas, as pessoas vão poder ter essa credibilidade. E hoje, no aplicativo, elas podem fazer o pagamento de contas, elas podem fazer transferências entre contas, porque a maioria do comércio local antes era feito em dinheiro vivo, em espécie. Tem uma grande quantidade de desbancarizados dentro das comunidades e pessoas também que só usam a conta para receber o salário, tiram dinheiro e usam tudo em dinheiro vivo. Então, isso trouxe uma facilidade. Nós também levamos para a comunidade as máquinas de POS, que diminuem muito a porcentagem de crédito que incide sobre os cartões de crédito. E nós também estudamos agora, com essa rastreabilidade, a gente consegue ter um histórico de compras dos clientes, então a gente também estuda uma possibilidade futura de oferecer microcrédito para esses clientes. Então, assim, em resumo, é isso. O Banco Maré ele tem o nosso slogan de ser um banco simples para uma vida simples. E a gente procura trazer, mais que uma inclusão, um empoderamento financeiro ao nosso usuário. Isso é muito interessante porque, na verdade, vocês tratam de duas das questões principais das fintechs, né? Que é contas e meio de pagamento e também você começar a construir um histórico, né? Acho que uma das coisas muito importantes aqui é a gente nunca subestimar a importância da fofoca, né? Uma das formas hoje que a gente ouve falar é a delação premiada, inclusive, né? Mas isso assim, uma das coisas que eu ia te perguntar, Sebastião, nesse seu modelo, obviamente, que é um modelo sem fins lucrativos, né? Mas, primeiro, qual é a possibilidade de escalabilidade desse seu modelo e também como é que você cria o histórico sobre aqueles que se tornam parceiros do empreendimento? Como que você passa a conhecer e como que os outros passam a conhecer melhor o histórico deles? Okay, first of all, I'm sorry for not speaking Portuguese, but it's better to speak in English rather than speaking in Spanish, and maybe no one would understand anything. So I will keep on speaking in English. Yes, as Paulo was saying, this is a non-profit endeavor, the one that we are carrying out in Moneda Par. This doesn't mean that the project cannot have a revenue stream. The idea is that if it is no non-profit, all the income that could eventually be received is to be used for the project itself. Now, regarding scalability, what we are doing is trying to build different alliances with organizations, universities, sometimes political parties in different places of Argentina, because they are the ones that gives us access to the territory to onboard the different communities. So it is very important to build very tight links with different kinds of organizations, because that is the way that we can take the first steps when we create a new community, no matter in what place of the country we are. And we try to let people know about what we do using everything. Social media, we try to use conventional media like newspapers. And what we find is that after 3 years of being on the road, the project is being quite known in different places of the country. And right now we are having a lot of work visiting different places that are calling us. So maybe the challenge for scalability is to make the project less dependent on the founders and to start working like some kind of platform business to allow the different communities or the different nodes to onboard
in an easy and seamless way, regardless of the availability of the founders to go and to do all the workshops that are prior to any implementation. Obrigado. Davi, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu acho que uma das coisas que são das mais importantes aqui, uma das grandes funções que podem ser desempenhadas pelas fintechs são de educação. Você educar aquele que usa o crédito, né? Quando a gente sabe todo o histórico de superendividamento, da questão de ser negativado e usar crédito para pagar o que você já tem hoje de dívida, e como que isso vai virando uma questão endêmica, uma questão sistêmica. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da educação também, daquele que usa o crédito de vocês. Começando pelo final, hoje eu apresento esse dado para vocês de que cerca de 65% das pessoas que são nossos correntistas, hoje 65% deixaram de ser endividados deixaram de pagar, né, contas atrasadas por conta de uma simples educação financeira que assim chega a ser assim até engraçado quando a gente conta, porque esse foi um dos primeiros problemas que a gente teve de pessoas que não conseguiam pagar as suas contas porque a conta não chegava. Então assim eram pessoas que iam recorrentemente, a gente percebeu, ela foi no primeiro mês e a conta atrasada. E era engraçado, porque ela ia, por exemplo, vamos supor que a conta vence dia 10, e aí ela ia normalmente dia 12, dia 13, sempre pouco tempo depois. Nós entramos em contato, né, com as companhias e tal, e aí mostramos para ela que existiam outras formas de conseguir essa conta, né, de conseguir essa conta que não seja de via física, fazendo que assim um pequeno problema fosse resolvido. Outra coisa que acontecia também era as pessoas não saberem usar, né, normal, o aplicativo. Tem muitas pessoas que não têm um contato muito bom com o celular. E nós aproveitávamos esse momento, principalmente do início, quando tinha um volume menor de pessoas, para gastar um tempo mesmo de sentar e conversar com a pessoa, tentar entender um pouco mais do nosso cliente e mostrar para ele que coisas básicas da educação financeira, de que você não deve gastar mais daquilo que você ganha, que você deve se preocupar com a questão das parcelas, porque você vai ter que pagar aquilo tudo no final. Se você somar, né, várias pequenas parcelas, você vai ter um montante muito maior do que a parcela em si. Coisas assim, nós acabamos vendo resultados muito práticos. E assim, voltando da questão do empoderamento, eu vi como no caso de uma senhora, né, a dona Edna, de 65 anos, quando ela chegou sem saber usar o aplicativo, perdida, e aí hoje ela vai até o ponto de atendimento, coloca o dinheiro e ela em casa mesmo paga pelo aplicativo, que é bem similar ao dos outros bancos, né? Você tem um botãozinho, você bota pagar, aparece o leitor de crédito, o leitor óptico, né, para você fazer o pagamento. Você bota pagar, recebe lá o seu código de confirmação e com um número, né, de rastreabilidade sem problema nenhum. Esses são dois exemplos um pouco mais pessoais, porque assim, eu acredito, o nosso banco ele tem muito essa proposta do atendente estar sempre em contato, porque até a maioria dos atendentes eles são da comunidade. Então, assim, a própria comunidade reconhece eles como um exemplo. E nós também focamos, e é um projeto que a gente está começando agora, e aí eu sou o responsável, é um projeto próprio interno da empresa, das próprias pessoas, porque assim, não adianta a gente querer ensinar a educação financeira se a gente não pratica isso dentro da própria empresa, né, como pessoas. Então, assim, são esses dois lados que eu queria... Eu acho isso fundamental. Eu acho que uma das melhores definições que eu ouvi de empoderamento é a própria pessoa definir a régua pela qual ela será medida, né? Então, hoje que nós utilizamos réguas ainda muitas vezes do século XIX, né, em relação a sexo, em relação à cor, eu acho que uma das grandes funções da fintech é exatamente pregar a diversidade, não somente nos seus produtos, mas também dentro de casa, né? Então, eu acho isso fundamental. Isso é uma coisa que é enfrentada também na Argentina, a questão de
hoje de você compreender o seu público e tentar combater também todas essas questões antigas de preconceito, para você compreender exatamente quem são e qual é o seu papel transformador na economia? I mean, sorry, I missed a little bit the translation. Are you talking about education or the regulation? No, we are talking about diversity. My question was, in order to understand, the people who are using your system and your product, in the end of the day, you have to understand the people, and you also have to, right. the question of diversity and inclusion. How do you deal with all that, and also within the company? Okay, well, that's the reason why prior to an implementation, it takes us a couple of months to work with the community, to do workshops, to explain how the system works, to listen to the problems that the community has, and not in every case we decide to move on and do the implementation, because sometimes, even if the community says it wants to use the tool, sometimes the basic requirements are not met. So there is a previous work prior to the implementation where we try to understand the needs of the community and where we assess whether the tool that we have developed is suitable for the community. So that's the first thing that we normally do. But we also have an advantage in Argentina because 20 years ago we had a very, very hard economic crisis, and in that context, in different places of the country, people self-organized and created a lot of community currencies. Of course, they didn't have blockchain, and that is the reason why those initiatives had a limit, had a technological and objective technological limit, but there is like a social knowledge about this idea of organizing and creating communities, so that helps us in the work of doing these kinds of implementation, because we don't have to explain too many things. People already have a previous experience with community currency, with social finance, and the only thing that we do is to empower them and to improve that knowledge by means of the technology that we now have, the blockchain. Eu queria abrir para perguntas. Se puder. Então, nós temos basicamente 3 formas de ganhar dinheiro. Eu falei sobre o pagamento de contas. No início, o nosso volume de contas era de 2, 3, 4 contas por mês. Hoje, nós movimentamos por mês cerca de R$1 milhão em contas. Então, nós temos uma parceria com um dos bancos e nós temos uma porcentagem sobre esse valor. Uma coisa que eu não falei também é que hoje nós fornecemos aos nossos correntistas um cartão, que é um cartão pré-pago da bandeira Mastercard. E aí, com esse cartão, ele tem uma mensalidade de R$10, que é revertida em crédito para a pessoa, do celular. A maioria das pessoas lá nas comunidades, elas usam o celular pré-pago. Então, elas já iriam usar esse dinheiro para pagar, para colocar no celular. Então, elas não veem problema em transferir esse dinheiro para uma coisa que ela vai usar. E aí nós temos essa outra forma. E a terceira são as máquinas POAs, que nós temos uma porcentagem muito menor que as outras máquinas e elas estão em diversos pontos dentro da comunidade. Aí nós temos uma porcentagem menor, mas nós ainda temos uma porcentagem que ganhamos em cima de cada transação dessas máquinas. Então, são basicamente essas 3 formas que o banco tem dinheiro. Que o banco faz dinheiro, né? Eu não sei se ainda existe. Ele é sem fins lucrativos, né? I'm afraid the translator cannot listen to you, so he cannot make the translation. No, the question is, how do you make money? I mean, you don't. I mean, where does your funding come from? Well,
Actually, right now, the funding, I mean, there has not been funding, but we are open to receiving support. So if anyone is interested in helping us, don't hesitate to reach out. But so far, everything that we have done has come out of the work of different people. There were software developers that dedicated a lot of hours to develop the software. There were lots of people that did the field work. And even if it seems difficult to believe, the truth is that after 3 years, this is the way that we have been working, and the project is growing. Maybe we have an opportunity because the worsening economic situation of the country is giving us or laying the foundations and providing people with more openness for these kinds of initiatives. But the truth is that every step that we have taken so far has been without a single peso or real or dollar. So it's been a very tough work. It may sound difficult to believe, but it is the truth. Eu acho que o nosso tempo terminou, então eu queria agradecer a presença do Sebastião, a presença do Davi. Muito obrigado a todos.